everyone. Boa noite, pessoal. Oi. Oi. Olá. No hable Portuguese. I don't know. Não falo português. Yeah. Hey, could we stand together for a moment? Ei, será que a gente pode ficar de pé um pouquinho? And let's pray for a moment. Vamos orar por um minuto aqui. And maybe we can just wait on the Holy Spirit for a moment. A gente pode esperar um pouquinho no Espírito Santo. Father, we love you. Pai, nós amamos você. We love you. Te amamos, Senhor. We are grateful. Somos gratos, Senhor. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Would you continue to meet with us this evening? Continua a nos encontrar nessa noite. And I pray now, Lord, that you would help us to connect with the heart of God. E eu te peço, Senhor, que nos ajude a nos conectarmos com o coração de Deus. And I pray in the name of Jesus Eu oro no nome de Jesus, that you would remove any fear in this room, que o Senhor remova qualquer medo nessa sala that hoje. you'd remove any anxiety in this room, Remova qualquer ansiedade, that you'd remove any worry in this room, qualquer preocupação. and you would bring your peace. Traga a sua paz. Your peace would be here in the name of Jesus. Sua paz há de estar aqui, em nome de Jesus. We pray this in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. You can go ahead and be seated. Vocês podem se sentar. All right. How many of you love reading the Gospels, just out of curiosity? Por curiosidade, quantos de vocês amam ler os evangelhos? Do you like reading the Gospels at all? Vocês gostam de ler isso? Are they not really, really entertaining? Eles não são realmente algo que nos entretém, nos alegra, nos dá prazer? They are very challenging, though, at times. Mas às vezes eles são bem desafiadores também. But I love reading the Gospels because I love seeing Jesus do ministry. Eu amo ler os evangelhos porque eu amo ver Jesus fazendo as coisas. And I'll be honest with you right now. Eu vou ser honesto com vocês agora. One of the things that I love watching Jesus do in the Gospels E uma das coisas que eu realmente amo Jesus fazer nos evangelhos, is he has a way with his words que ele tem um jeito com as palavras dele of just slapping the Pharisees. e de dar um tapa nos fariseus. Have you ever noticed that? Já percebeu isso? Like he asks some questions that reveals their heart. Ele faz perguntas que revelam o coração. And I don't know about you, but I love reading those passages of E scripture. eu não sei a respeito de você, mas eu amo ver essas passagens. But I also want to say that sometimes when we read the Bible, Mas eu também quero dizer que às vezes lendo a Bíblia, have you ever noticed how when we read the Bible, we tend to be the hero of the story? você já viu aquelas vezes que você lê a história e você Like we quer ser o really, herói da história? we really easily identify with the heroes of every one of the stories. Você meio que rapidinho se identifica com os heróis daquela história. So how many of you know about the story of David and Goliath? Quantos de vocês sabem a história Like de most of us Davi do, e right? Golias? And when we read that story, we always think, "Oh, I am David. E quando a gente lê essa história, na hora a gente já pensa, I eu have sou o to Davi. face my Eu giants, vou enfrentar meus gigantes. and I am going to overcome my giants." E eu vou me sobrepor a esses gigantes. But we also read the Gospels in kind of the same way, E às vezes lemos os evangelhos da mesma maneira. right? We see the stories and we're like, "Oh yeah, I'm with Eu Jesus." vejo as histórias ali e falo, eu sou Yeah, Jesus how dare agora. those Pharisees? Como que esses fariseus ousam? But I think we have to be really careful when we read Scripture, Mas temos que ser cuidadosos ao ler as escrituras. because Scripture is supposed to reveal us, right? Porque as escrituras, elas pretendem ler a nós. And sometimes we are the Pharisees. E algumas vezes nós somos os fariseus. Can we admit that? Podemos admitir isso? Have you ever been a Pharisee? Você já foi um fariseu alguma vez? If you're married, ask your spouse, "Have I ever been a Pharisee?" Se eu perguntar para o seu esposo se você já foi um fariseu,
Because they will be honest with you, won't Eles they? vão ser honestos conosco Yeah. e vão falar sobre você. But I love the Gospels. Eu amo os evangelhos. I think the Gospels are just absolutely beautiful because they tell us the story of Jesus. Eu acho que ele é lindo demais porque ele nos traz a história de Jesus. And if you have a Bible, you can open it to Luke chapter 4. E você pode abrir sua Bíblia em Lucas 4, se você tem uma Or Bíblia I com guess você. you can pick up your phone and Ou scroll o seu to chapter fone 4. e fazer o scroll aí na tela, That's where most people are at these days. que é o que a maioria das pessoas tem. Does anybody have a paper Bible in the room? Oh, just me and you? Yes. Yeah, okay, all right. But in Luke chapter 4, Em Lucas capítulo 4, we get to see one of the clearest explanations of Jesus' mission. a gente vê uma das explicações mais claras sobre Jesus e seu ministério. In verses 43 and 44, Versos 43 e 44. we see that Jesus came to preach the gospel of the kingdom. A gente vê que Jesus está realmente pregando o evangelho do reino. He says very clearly, I came to preach the gospel of the kingdom. That's why I was sent. Ele diz claramente, o evangelho do reino é o que eu vim pregar. And so, from the very beginning of Jesus' public ministry to the very end, all he did was preach the gospel of the kingdom. Então, desde o início até o final, a única coisa que Jesus pregou foi o reino de Deus. But the way that Jesus preached the gospel of the kingdom included two things. Mas da maneira que Jesus prega o reino de Deus inclui duas coisas. It was words and works. Era sempre palavras e ação. He proclaimed with his words, Ele proclamava com as suas palavras, but he also demonstrated with his acts. mas ele também demonstrava com os seus atos, as suas ações. Have you all noticed that in the gospels? Já percebeu isso nos evangelhos? Everywhere Jesus goes, he's healing the sick. Qualquer lugar que ele vai, ele cura aquele que He's está giving enfermo. sight to the blind. Ele dá vista ao cego. He's casting out demons. Ele expulsa demônios. Right? He does all these amazing Ele faz miracles. todas essas coisas incríveis. But there were those two primary things that Jesus did in his public ministry. Mas existem duas coisas que Jesus fazia como prioridade. He healed the sick Ele curava and he cast out demons. e ele expulsava. Okay, I just need to know, do you hear me this evening? Eu quero só checar, Like- você está me ouvindo essa noite? Have you noticed this about the Gospels? Você percebeu isso nos evangelhos? Yeah? Sim? Like he heals people all the time. Ele cura pessoas o tempo todo. And he casts out demons everywhere. E ele expulsa demônios em And todo lugar. I have found that in the Vineyard movement, Eu tenho visto que no movimento Vineyard, we are really, really comfortable with the healing part. nós estamos extremamente confortáveis com a parte Right. de curar. Right? Certo? Well, that's not too crazy. Isso não é tão louco assim. I can pray for someone to be healed. Eu posso orar por uma pessoa ou outra. Are you with me? Você está comigo? Like if somebody has a headache, I'll pray for Se you. alguém tem dor de cabeça, eu vou orar. Like it's pretty easy, right? Fácil demais. But when it comes to casting out demons, it's pretty overwhelming. Mas quando se trata de expulsar demônios, a coisa fica um pouco difícil para nós. And so I want to spend some time talking about those two things this evening. Então essa noite eu quero gastar algum tempo com vocês falando sobre essas duas coisas. And so I just want to know, does everybody see that though, that Jesus constantly healed the sick and cast out demons? Então eu só quero checar mais uma vez. Vocês estão bem claros sobre Yeah. isso, que nos evangelhos é sobre cura e sobre expulsar. Right? We all in agreement? Estamos em acordo? Do Brazilians say amen? Do Brasil say amém? Não, em inglês não. What do they say? Say amém. Eu sei amém. Ele está amen. esperando que vocês digam amém, se concordar. Vamos treinar aqui. Quando for uma my gosh. pergunta e vocês concordarem, vocês digam? I'm Olha lá. Ask again. no, I'm not doing Não? it. Better not. Ok, melhor não. So we all see that in the Gospels, that Jesus heals the sick, casts out demons. Nós vemos todos juntos que no evangelho é isso que Jesus faz, curar e expulsar. Here's the question I think we have to wrestle with for a minute. Então essa questão que nós temos que lidar com ela por um Is momento, we can see clearly what Jesus' ministry was. porque a gente consegue ver claramente o que é o ministério de So Jesus. the natural question is, are we supposed to continue the ministry of Jesus? Então a questão importante é, nós temos um chamado para continuar a obra de Jesus. Are we supposed to continue proclaiming and demonstrating the Essa é a kingdom in the pergunta. same way that Nós Jesus somos did? chamados para continuar e proclamar e fazer o que ele fez? Now, I believe the answer to that question is yes. E eu acredito que a resposta para essas duas perguntas é sim. And my assumption is that you're here this evening because you too also believe that we're supposed to continue the words and the works of Jesus. E eu suponho que você também está aqui pela mesma razão. Você também crê que nós somos chamados para continuar a obra de Cristo. And so I wanted to spend a few minutes talking about healing.
Eu quero gastar uns momentos falando sobre cura primeiro. Because my assumption is that most of you probably have heard some teaching on that before. Porque eu acredito que vocês já ouviram bastante sobre And esse you may have ensino. even prayed for the sick before. E você provavelmente já orou por alguém doente. Or maybe you're here this evening and you have a testimony of being healed. Ou você é um dos que está aqui e tem um testemunho que foi curado. Anybody in the room have a testimony of being healed? Alguém aqui tem um testemunho que foi curado ao receber have? oração por um outro irmão? Have any of you ever laid your hands on somebody and Alguém prayed for que the sick? alguma vez colocou mão sobre outra Yeah. pessoa e viu a pessoa ser curada? Many of you have, right? So we already have a lot of experience with that. Tá vendo? A gente já tem uma So experiência com we're isso. not going to spend a ton of time talking about the 5-step prayer model. Então eu não vou gastar aqui um monte de tempo falando sobre o modelo de oração em 5 passos que todo mundo conhece. But I do want to say a few things about healing that I think are important for all of us to be aware of. Mas eu quero falar sobre umas coisas a respeito de cura que é importante que você esteja ciente. So again, we go back to Luke chapter 4. What was the primary message that Jesus preached? Então, olhando de novo para Lucas 4, qual é o foco da mensagem de Jesus ali? It was the gospel of the kingdom. Era o evangelho do reino. And so we have to really have a good understanding of what the kingdom of God is. Então é importante que nós tenhamos um bom entendimento do que o reino de Deus significa. And so one easy way to get to a definition for the kingdom of God is by the Lord's Prayer. Então uma forma de entender o reino de Deus de uma forma bem simples é entender a oração do Pai Nosso. Do you remember when Jesus was asked about prayer, he taught from the Gospel of Matthew? Você se lembra quando Jesus foi perguntado sobre oração no evangelho de He Mateus? said, "Our Father who art in heaven, Ele disse: Nosso Pai que está nos céus, hallowed be your name." santo seja, santificado seja o But teu then he nome. gets to a helpful definition of the kingdom. E aí ele cai numa definição muito boa He sobre says, reino. "Your will be done Ele diz: O teu reino, tua vontade seja feita, here on earth as in heaven." aqui na terra como no céu. And so the kingdom of God is the dynamic rule and reign of God. Então, o reino de Deus é esse reinado, governo dinâmico de Deus sobre nós. Wherever God's will is being done, there the kingdom is. Qualquer lugar onde a vontade de Deus está acontecendo, o reino está chegando. Amen? Amém? Okay. Wow, they're getting good. Yeah, Yeah. I taught them well. Yeah, good job. He's a good pastor. You owe me $20 for that. $20? You owe me $20 for that, yeah. Ok, ok. Ele disse que eu devo $20 porque ele me elogiou. Perfect. Então, Anyway, so the kingdom of God is the rule of God. então, o reino de Deus é o governo de Deus. And so what we have to understand is the kingdom is both now and not yet. E a gente já entende que o reino é sobre o já e o ainda não. Like we have experiences that are now where the kingdom breaks into our world, Nós temos experiências que mostram que o reino já chegou ao nosso mundo, where the reality of God's rule comes near to us, que a realidade de Deus já veio perto de nós. and we experience that by the power and the presence of the Holy Spirit. E a gente experimenta isso pelo poder e a presença do Espírito Santo. But we also live in a not yet aspect of the kingdom as well. E a gente também vive no aspecto ainda não do reino de So Deus. one day Jesus returns, Então um dia Jesus vai voltar. and he's going to set up his kingdom fully here on earth as it is in E ele vai heaven. estabelecer o seu reino de forma completa aqui na terra como no céu. And the Bible says that the knowledge of God will cover the earth as the waters cover the sea. E a Bíblia diz que o conhecimento de Deus vai cobrir a terra como os oceanos cobrem a terra. But we're not yet quite in that place, are we? Mas nós não estamos ainda lá, certo? And so our theology of the kingdom is very unique to the Vineyard movement. Então a nossa teologia do reino ela é muito particular para as igrejas Vineyard, ela é And muito it is a importante. helpful answer to answering questions about healing. E ela é muito boa para nos ajudar a ter respostas sobre o assunto da Like, cura. why are people not healed? Por exemplo, por que pessoas não são curadas? So some people would say, oh, the only reason why people aren't healed is because they don't have enough faith. Então algumas pessoas vão dizer que algumas pessoas, a única razão para elas não serem curadas é porque elas não tiveram fé. Or they might say things like, well, you have too much sin in your life. Ou talvez eles vão dizer assim, não foi curado porque você tem muito pecado. And it's true that the Bible does teach that faith does play a part in our healing. E é verdade que a Bíblia ensina que fé tem um papel nesse But processo. it's not the only answer. Mas não é a única resposta. So our theology of the kingdom, I think, is the most helpful resource that we have. Então a nossa teologia do reino é um recurso muito saudável que nós temos. What we just need to do is keep on praying. E a única coisa que nós precisamos fazer é continuar orando. Like, I'd rather pray for 100 people and see one person healed than pray for no people and see no people healed. Eu iria muito facilmente orar por 100 pessoas e ver uma curada do que não orar por ninguém e não ver ninguém curado. Does that make sense? Faz sentido isso? Yeah, we just need to keep on being obedient to Jesus and keep on praying. Nós só precisamos continuar sendo obedientes àquilo que Jesus está ensinando. Like, when I first became a pastor, Quando eu comecei a ser um pastor, I was reading all these books on healing.
Eu estava lendo todos esses livros sobre cura. and I was like, I want to have an amazing healing ministry. Eu quero ter um ministério de I cura want to be fantástico. very powerful for the kingdom of God. Eu serei muito poderoso no reino de And Deus. so I prayed for tons of people to be healed, E eu orei por dezenas de pessoas para serem and curadas. no one got E healed. ninguém foi In curado. fact, there were multiple times where I think people got sicker as I prayed for them. E algumas vezes, algumas ficaram mais doentes depois que eu orei. Like I had to apologize, like I'm sorry. Eu tive que dizer, desculpa. But I had a friend that just kept on encouraging me. Just keep on praying for people. Mas eu tinha um amigo que continuou me encorajando, dizendo, continue orando. And so our church that we were pastoring at had a food pantry, like a food giveaway. Na igreja que a gente estava, existia um ministério de alimento para os que precisavam de And alimento. there was this lady who was had a walker. She was walking with this walker. E tinha essa senhora que estava usando um andador. And so I was helping carry out some groceries for her. E eu estava ajudando a carregar as compras delas que ela recebeu. And we had trained everybody that when we were helping deliver groceries to ask them if they needed prayer. E a gente foi ensinado para aproveitar esse momento de dar o alimento para perguntar se eles precisavam de oração. So I asked, I said, "Hey, is there anything you need prayer for?" Aí eu perguntei então para ela, tem alguma coisa que eu possa orar? Você precisa de oração? Normally people would be like, "Oh, can you pray for my kids or my grandkids?" E normalmente a pessoa vai dizer, por favor, ore pelas minhas crianças ou pela minha casa. And this woman said, "Yeah, can you pray for my shoulder?" Então, essa mulher então virou e falou, claro, você pode orar pelo meu ombro? I was like, "Oh no. E eu disse, não. What are we going to do?" O que eu vou fazer agora? And so she said, "Yeah, my shoulders really hurt. Então ela disse, é isso mesmo, meu ombro está doendo demais. I can't lift it very high." Eu nem consigo levantar ele direito. So I was like, "Okay." And so I laid hands on her shoulder. Então eu disse, tá bom. Eu After pus as mãos sobre o ombro I dela. asked her for permission. Eu And pedi permissão para ela. I prayed and I said, "God, will you please heal this woman? E eu orei, Deus, você iria, por favor, curar essa mulher? Would your kingdom come right now? Poderia que seu reino pode vir sobre ela, por Holy favor? Spirit, will you bring healing?" Espírito Santo, você vai, por favor, And trazer then as soon cura. as I finished that prayer, E assim que eu terminei aquela oração, I was going to begin to tell her how the kingdom is not yet always here. eu já estava pronto a começar a dizer para And- ela a parte do ainda não And I do was going to reino. explain to her that God still loves her, but E eu já that, estava pronto para explicar, Deus te ama muito. and all of a sudden she starts moving her arm up and E do down. nada ela começou a levantar o braço dela. And she says, "Oh my gosh, I'm healed." E ela diz, oh meu Deus, eu tô curada. And I was like, "Oh my gosh, you're healed." E aí eu disse, oh meu Deus, você tá curada. But my point is that I had to pray for tons of people before that. E meu ponto é que eu orei por muitas pessoas antes daquilo. And again, I think we just need to be obedient to Jesus and just E keep mais on uma praying. vez, a gente só tem que ser obediente ao Senhor e continuar orando. Because sometimes the Holy Spirit does show up in power and His presence is here. E algumas vezes o Espírito Santo... Sometimes His presence is here. Muitas vezes a presença dele está aqui quando nós And oramos. so I just think we just need to keep on being obedient to Jesus. Nós só precisamos continuar sendo obedientes. And so if you are looking for a resource on how to pray, Se você está procurando alguma coisa para ajudar a orar, there is a really good resource in the Vineyard called the 5-Step Prayer Model. então tem um recurso muito bom na Vineyard que é o modelo de oração de 5 passos. And you could talk to your pastors or you could go on Google E você pode olhar isso no Google, falar com o seu pastor, and you can find those resources to help you put it into practice. e você pode achar esse recurso, aprender aquilo ali e começar a praticar. So let me show you something that I also created Deixa eu te mostrar uma coisa que eu também criei, just for me. só para mim. I made a little bookmark with the 5-Step Prayer Model on it. Eu tenho um pequeno marcador de página com o modelo de 5 passos. And so when somebody asks me for prayer, I literally break this out. Então, se alguém pedir para mim orar, eu posso puxar isso rapidamente. Even though I have it pretty much memorized. Mesmo que eu saiba isso basicamente de cor. But I also want other people to know that there's an easy resource that can help them pray for other people too. Mas eu também quero que outras pessoas saibam que existe um recurso simples à Because disposição. would you not agree that if somebody gets healed, they start to believe in healing? Porque você não imagina que quando alguém vê a cura acontecendo, ela também começa Right? a crer na cura? Like if you had experienced healing, what would you want to start doing right after that? Se você experimenta a cura, por que você não ia continuar crendo nisso como uma coisa possível? Well, maybe Brazilians don't care about people. I don't know. Talvez os brasileiros não se importam com as outras pessoas. What would you want to do after you've been Você healed? não ia querer fazer isso? You want to go help other people, Você don't não you? quer ajudar outras pessoas? Are they even Christians? Okay. All right. Vocês são cristãos, gente? We're just checking. Só So checando, viu? this resource can really help you have practical steps to be able to pray for people. Então esse é um recurso que pode realmente ajudar você de forma prática a começar. But there's also a really common question that people have about the connection between sickness and demons.
Mas também existe uma questão muito prática que acontece no assunto entre cura e demônios. Yeah, so what I wanted to say for a few moments is that not all sickness is connected to demons. Então eu quero dizer já aqui que nem toda doença está conectada com um problema espiritual ou demônios. I think it's important for us to really understand that right now. É muito importante que a gente entenda isso claramente. Because there are many Pentecostals or charismatics that operate with the assumption that all sickness is a demon. Porque existem muitos pentecostais e carismáticos que trabalham com essa ideia na cabeça que tudo é demônio. But if you read the Gospels really carefully, you'll notice that that's not always the case. Mas se você ler os evangelhos com atenção, você vai ver que nem sempre é esse o caso. Sometimes Jesus heals people and casts out a demon. Algumas vezes Jesus curou pessoas e também expulsou o demônio. And then sometimes people just are sick or have something wrong with their body. E algumas vezes as pessoas simplesmente estavam doentes ou tinham um problema com o seu corpo. And so we need to be really careful. Então nós temos que ser cuidadosos. Because we don't want to hurt people when we're trying to pray for them. Porque nós não queremos ferir, abusar das pessoas enquanto elas estão recebendo oração. Like, let's say you have a hurt shoulder and you come forward for prayer. Vamos dizer que você tem um ombro machucado e você vem para a oração. And the prayer team comes up to you and says, "Oh, how can I pray for you?" E o time de oração vem, vou orar para você. You're like, "My shoulder's hurt. I would like to have prayer for my shoulder." Eu gostaria de ter oração pelo meu ombro. And they say, "You have a demon." E eles dizem, você tem um demônio. Like, would you want to go forward for prayer ever again? Você voltaria para Não. receber oração com um time desse? You might keep that prayer request to yourself. Você vai acabar mantendo aquela pedido de oração para você mesmo. Yeah, so we have to be really careful and discerning, and that goes back to this morning. E então Right. você percebe que a gente tem que cuidar muito do discernimento e nós voltamos ao tema da manhã. So I think the biggest obstacle for us to pray for healing, Então eu penso que o obstáculo maior para a gente começar a orar por I cura, think the biggest hurdle that we have to get over esse obstáculo que a gente tem que transpassar, is the lack of trying. é a falta de tentar. Like, I just don't know if we are always really willing to put our faith into practice. Eu não sei se muitas vezes aparece que a gente não quer realmente colocar a nossa fé em ação. So how many of you know who John Wimber is? Quantos de vocês sabem Again. quem foi John Wimber? Very influential, right? Muito influenciador. After he passed away, the next leader of the vineyard was a guy by the name of Todd Hunter. Depois que ele faleceu, o cara que assumiu o lugar dele se chamava Todd Hunter. And Todd Hunter was trying to figure out, like, how can I continue to help the vineyard to grow and to do the things that God's called us to. E Todd Hunter estava preocupado, como é que eu faço para dar continuidade no que já estava acontecendo e levar a Vineyard adiante? And he was having a conversation with a really well-known leader named Dallas Willard. E ele estava tendo uma conversa muito interessante com outro líder chamado Dallas Willard. And so he said to Dallas, he said, "Hey, what is it that we need to keep on doing in the vineyard?" Então ele perguntou ao Dallas, me diga o que é que a gente como Vineyard deve continuar fazendo. And Dallas Willard has written dozens of books. E Dallas é um cara que escreveu He's dezenas de livros, very, very influential leader. um líder muito influenciador. And he said, "My advice to you in the vineyard Meu conselho para você e a Vineyard is no matter what you do in the future, é que não importa o que você fizer no futuro, don't ever stop praying for the sick. jamais pare de orar pelos enfermos. Because that's our calling. Porque esse é o nosso Like, chamado. That is what makes us unique as a movement. E é isso que faz nós únicos no sentido de movimento. There are many churches, and again, I love all the churches. Existem muitas igrejas e eu amo todas essas But there's many igrejas. churches you can go to on a Sunday morning and go to the whole entire service and not have any opportunity for prayer. Mas a verdade é que você pode ir para algumas igrejas, passar pelo culto inteiro deles e não tem uma oração sequer por alguém So we enfermo. have to continue praying for people. Então a gente tem que continuar orando pelas pessoas. Yeah. Make sense? Faz sentido? Yeah, okay. So I want to talk now about deliverance. Então agora vamos mudar ao tópico de libertação. Can you take a deep breath? Respira fundo. Não, é os 5 passos da oração. Aquele papelzinho é os 5 passos da oração que a gente falou antes. Então ele tem um resumo. A gente tem aqui na igreja também uma imagem que tem os 5 passos para ajudar. Isso é bem legal. Step, 5-step player. Just Yeah, commenting. talk to him. Can give you. Or him. Or her. Yeah. But I want to talk about deliverance ministry a little bit, and I want to just start by like my story. Então eu quero falar um pouco sobre esse tema agora da libertação e eu quero começar com a minha história. So it is a well-known fact in my family that I do not like scary movies. É um fato conhecido na minha família que eu não Like- gosto de filmes assustadores. You guys all make fun of me, don't you?
Like, Todo mundo tira sarro dele na I am família. so scared of scary movies. Eu sou muito assustado com esses filmes de horror. When my wife and I first got married, my wife was pregnant with Alana. Então, quando nós estávamos recém-casados e minha esposa já estava grávida da Alana, And my wife is kind of wild. She likes roller coasters and things like that. a minha esposa é tipo mais selvagem que eu. Ela gosta de montanha-russa e coisas assim. And she talked me into watching this movie called The Ring. Really? The Ring. I don't know that. Ela me chamou, vamos assistir esse filme chamado A Chuva. Have any of you heard of that movie? Just out of Alguém curiosity. já ouviu falar desse filme? Às vezes Don't watch it. não assista esse filme. We watched it and it's like just this super scary movie. E a gente assistiu e era um troço muito assustador. And at the end of the movie, I was like unable to move. E no final do filme eu tava até assim sem conseguir me mexer. And the lights were on in our house. E The lights were on in our house. As luzes estavam acesas na nossa casa. I was so scared I made my 8-month pregnant wife go turn off all the lights. Eu estava tão assustado que eu fiz a minha esposa grávida de 8 meses e cuidar das luzes e acender as luzes. Because I was convinced there was something under our bed. Porque eu estava convencido que tinha algo debaixo da nossa cama. Yeah, like I do not like scary things. I Eu just não gosto don't. dessas coisas assustadoras. Like if things start to get a little scary or weird, I'm like, all right, goodbye. I'm going home now. Se eu percebo que a coisa está ficando meio assustadora e estranha, eu digo, tá bom, até mais, estou indo. And yet, deliverance ministry is kind of about stuff like that. E ainda assim, o Ministério de Libertação envolve coisas que são um pouco assim It can seem assustadoras. kind of scary E pode parecer muito assustador when we're talking about demonic oppression. quando a gente fala de opressão demoníaca. And because of that, I think a lot of the times we either are afraid of it E muitas vezes, na verdade, é que nós estamos ou com medo, or we just kind of avoid it altogether, ou a gente já evita esse assunto de vez. right? Do you know what I'm Certo. talking about? Faz sentido? É assim mesmo, né? And I also have observed that the church does not have a lot of resources or helpful tools when it comes to this type of stuff. Eu também tenho observado que a igreja não tem muitos recursos e muito material bom sobre esse assunto. Again, we have a lot of resources for like healing A prayer, gente tem milhares de for recursos kids e livros ministry, para cura, for para small ministério de groups, crianças, for small groups or for para worship. pequenos grupos, para adoração, tem de tudo. When it comes to dealing with demonic spirits, we're kind of like, Mas quando se trata de lidar com demônios e essa questão de opressão, he's getting better. This is good. getting better. But here's the thing is when you're reading the Gospels, Jesus was oftentimes motivated by compassion for people. E aqui uma coisa que você tem que prestar atenção, Right. quando você lê os evangelhos, você vai ver que o que movia Jesus era compaixão. In Matthew 14, Jesus looks out on the crowd and he has compassion on them. Quando Jesus em Mateus 14 olha para a multidão, é isso que ele vê, ele tem compaixão daquelas And pessoas. so I would say the primary reason why I think that we have to take seriously deliverance ministry Então uma das razões que eu entendo que a gente tem que levar a sério esse ministério is because of compassion. é por causa da compaixão. We want to see people freed. Nós queremos ver pessoas libertas. And it's because we want to love them well. O que nós queremos amá-las de And verdade. we want to extend God's hospitality Nós to them. queremos estender aquilo de Deus que nós temos para elas. And so I can just tell you that in the last like 6 months to a year, Então eu só posso dizer a você que nos últimos 6 meses ou um ano, as we've been as a church praying more about God opening up doors for us to be able to help free people, enquanto a gente ora e pede a Deus que Ele nos ajude a abrir portas para investir mais nesse it ministério. just seems like God has been bringing more and more people into our community that actually need to have help in this A area. nossa impressão é que de fato Deus começou a trazer mais e mais pessoas da nossa comunidade que precisam de ajuda nessa área. And I actually think that it's only going to get worse. Eu entendo que na verdade vai ainda piorar um pouco, vocês entendem o que ele quer dizer, né? Não ficar ruim, mas a coisa vai aumentar, Which is kind of overwhelming. que é um pouco que nos deixa meio sobrecarregados, assim, tensos. So we need to have resources Então a gente precisa de and recursos tools. e ferramentas. But I don't mean to offend you right now. Mas eu não quero deixar você But I don't ofendido. know if we're preaching the gospel if we don't have a gospel that includes healing and deliverance. Eu não quero que você se sinta ofendido, mas eu não sei se a gente está pregando o evangelho completo se a gente não falar de libertação. And again, I see that in Luke chapter 4. E de novo, eu vejo isso em Lucas, The capítulo gospel of the 4. kingdom that Jesus preached included healing and deliverance. O evangelho que Jesus pregou, o evangelho em Lucas 4, incluía as duas coisas, cura e So libertação. I do want to give you a 5-step model for deliverance tonight. Então eu quero te dar nessa noite mais um modelo, 5 passos
nessa área. And so I would encourage you to write these down with your phone or write them down on a piece of paper. Então eu te encorajo agora, se você tem um papel ou seu telefone, But você anotar essas coisas. We're calling this an integrated model because it's integrating different things into its way of doing ministry. Esse é um modelo que a gente chama de modelo integrado, porque ele vai pegar coisas separadas e juntar para que o modelo exista, seja efetivo. And so we have to understand that not everybody who manifests things that look demonic are always demonic. Então a gente precisa começar a entender que nem todo mundo que aparenta estar sobre opressão, uma coisa mais demoníaca, está de fato experimentando aquilo. You see, I've been around charismatics my whole life, and I feel like oftentimes we blame everything on a demon. Eu tenho estado no meio de carismáticos quase toda a minha vida e é muito comum que a gente bote a culpa no diabo. Have you ever been around people like that? Você já teve no meio pessoas que fazem isso muito facilmente? It's like they wake up in the morning, Eles acordam de manhã, they're walking in their room, eles estão andando no quarto, and they stub their toe e on eles the bed, chutam a beira da cama. and then they're like, "Oh, the demon of toe stubbing got me. E aí eles dizem, o demônio do dedo me atacou de novo. I need freedom." Eu need libertação. And it's like, no, you just need coffee. Não, você só precisa de Right? café. Yeah. What I think. que coisa. So not everything is a demon. That's the first thing I wanted to say. Primeira coisa é, nem tudo é demônio espiritual. And I think that if we're not careful, we can hurt a lot of people by constantly saying everything's a demon. Então, se a gente não prestar atenção e for cuidadoso, a gente vai machucar as pessoas com esse tipo de prática. Does that make sense? Faz sentido? Yeah, so we have to be really, really careful to not do that when we are engaging people, because if we do that, we will end up causing them, I think, emotional trauma. Então, se a gente não for muito, muito cuidadoso, de fato, o que a gente vai é fazer mais mal às pessoas que já experimentaram trauma emocional. Do you want to know what it is if we do that? Já quer saber o que acontece se a gente fizer isso? Pisar na bola. Boom. Translate that. I know Portuguese, man. Say it again. Pisar na bola. Everybody knows. They all know what I'm saying. Okay, I don't need to Jeez. translate now. I speak English. Okay. That's all I got. All right. Vocês pegaram ou não? Yeah, like it's a Ele quer me supreme complicar. it's a supreme disappointment or mess up if we tell somebody that they have a demon and they're struggling with mental illness. É uma coisa Right. muito, muito pesada e difícil se você diz que uma pessoa está com um demônio quando é o que ela tem, uma doença mental, uma dificuldade emocional. Does that make sense? Faz sentido? Yeah. And so I think we need to have a lot of tools, Então eu penso que nós temos que ter o máximo de ferramentas because possível. if we only have one tool, Porque se a gente tiver só uma, we'll only use that one tool. a gente vai insistir só com And so it's essa. like if you only have a hammer, Então se você tem só um martelo, then everything looks like a nail. então tudo vai parecer um prego. And so we want to have as many tools and resources that we can have in order to help serve people. Então a gente quer ter o máximo de ferramentas e recursos para que a gente possa ajudar as pessoas. Okay, so what do I mean by being demonically oppressed? Então o que eu quero dizer por estar oprimido por um demônio? Because I think this is where we kind of get a little nervous, like, well, what does that mean? Porque aqui é uma área que a gente começa a ficar um pouco nervoso, exatamente o que isso quer dizer, hein? So there's a Greek word in the New Testament to describe this. Então existe uma palavra no Novo Testamento que descreve isso. And really the best word in English to describe it is demonization. E em inglês a melhor palavra e em português a gente usa a mesma, é demonização. It doesn't mean you're controlled by a demon. É uma palavra que tenta tirar a coisa do possessão, mas não quer dizer que você então, com demonização não quer dizer que você está controlado pelo It just inimigo. means that there might be influence from demonic spirits. É uma palavra que tenta dizer que pode ser que você esteja sofrendo influência ou opressão. There might be some oppression happening. Pode ser só uma opressão acontecendo. And I can tell you right now, as a follower of Jesus, I have experienced that before. E eu posso dizer a você agora mesmo que eu, como seguidor de Jesus, já experimentei esse And tipo de opressão. I would imagine that most of you in this room have experienced that at some point in time. E eu imagino que a maioria de vocês em algum ponto também já experimentou isso. And then there are other people out there in the world who might have a lot more influence in their life. E pode ser que tenha umas pessoas no mundo que tenham muito mais influência na nossa vida. And so again, why did Jesus come? Então, por que Jesus veio? He came to set the captives free, Ele veio para libertar os cativos. right? Certo? That's why he came. Isso é por isso que ele veio. And so demons are spirits, but one of the words that I use to describe them Demônios são espíritos, mas uma das palavras que eu uso para descrevê-los, is I think we have to think of them as persons. eu penso que nós temos que pensar sobre eles como pessoas. Not humans, Não pessoas humanas, but they have their own will and their own mind. mas no sentido que eles têm a sua própria mente, a sua própria vontade.
So they're strategic. Então eles são estrategistas nesse sentido. And lastly, I think that demonic influence is far more common than we realize. E a verdade é que influência demoníaca é muito mais comum do que a gente imagina. Because again, when you read the Gospels, have you ever noticed that Jesus is dealing with demonic spirits all over the place? E de novo, se você lê os evangelhos, você sabe disso, ele lidou com isso quase que o tempo todo. Have you noticed that? Já percebeu isso? Have you ever wondered, well, where did all the demons go? E você já pegou se perguntando, para onde foram todos os demônios que isso não acontece agora? Are there any demons in Brazil? Não tem demônio no Brasil? Maybe not, but I know Talvez não. There's a lot in America. Mas na América tem um monte. So here's the integrated model for us. Number Então aqui one. está o modelo integrado. Número Step 1 is the interview. Primeiro ponto é entrevista. Interview. We have to find out what is going on in the person's life. Nós temos que descobrir o que está acontecendo na vida da pessoa. Right? Like we want to ask him like, "Hey, what is going on? What are you experiencing?" O que está acontecendo na sua vida? O que você está experimentando? Because I think through that we can identify whether or not somebody is experiencing demonic oppression. Então, porque através dessa conversa a gente vai conseguir identificar se é um caso de opressão Or they might be experiencing something else that you can help them with. ou se eles estão experimentando uma outra coisa que você também pode ajudar eles. And we want to try to listen to why that might be happening. E a gente quer também entender por que será que isso está acontecendo. And like maybe when did the problem start to happen? E talvez de onde aquele problema começou, a fonte. And this is where we might discern E é aqui que a gente pode discernir that what the person actually needs isn't deliverance, but is counseling. que a gente pode descobrir que na verdade o que a pessoa precisa por discernimento não é na verdade libertação, Right. mas aconselhamento. That's why we're asking those questions of like, hey, what's going on in your life right now? Por isso a gente vai perguntar o que está acontecendo na sua Tell me vida. more about what you're experiencing. Me diga mais sobre o que você está experimentando. And so like we have had in the last, 3 or 4 months, I'm having people say, hey, I'd like to meet with you. Eu tenho nos últimos 3 meses recebido muita gente querendo falar comigo. Because see, part of the thing is though, I did a sermon where I talked about this. A verdade é que eu fiz um sermão quando eu falei sobre isso. Don't do that because then everybody wants to talk to you about it. E não faça isso, que senão todo mundo vai querer falar com você. But I had a number of people say, hey, I'd like to get together with you and talk about what's going on in my life. Então, mas aconteceu que depois disso muitas pessoas começaram a me procurar e dizer eu preciso falar com você And sobre uma so coisa. as they start explaining the symptoms or what they're experiencing, Quando eles começaram a explicar os sintomas e aquilo que eles estavam experimentando, you can start to discern like whether or not there's demonic aí você stuff. começa a discernir se aquilo é uma coisa demoníaca. Like for example, we were Por meeting exemplo, with a young woman. Nós estamos falando com uma mulher jovem And she started sharing that she has really been experiencing the feeling of wanting to commit suicide. e ela começou a contar pra gente que ela estava recentemente tendo sentimentos de suicídio. And so that might be something that's connected to depression, Então isso pode ser uma coisa conectada com depressão, right? There might be some mental illness or some emotional trauma that's happened. pode ter algum trauma emocional, uma coisa mental envolvida ali. But in her case, she started going on and it became really apparent that there was some demonic activity there. Mas no caso dela, começamos a ver que aquilo era muito forte e recorrente e que provavelmente havia uma questão espiritual demoníaca nesse caso. And so we had to pray for her. Então nós tivemos que orar por ela. And so the interview is really important. Então a entrevista é muito importante. Number 2, step 2. Passo número 2. This is where there will be either repentance or forgiveness. Esse é o passo onde vai acontecer ou arrependimento ou perdão. Okay, step 1 is the interview. O passo número 1 é a entrevista. And if you discern that there is some demonic activity, E se você discernir que há alguma atividade demoníaca, step 2 is where there may be a space for repentance and forgiveness. passo 2 é onde vai haver talvez um espaço para que haja perdão ou arrependimento. And what we're trying to do in this step is actually trying to figure out why is there demonic activity. E nesse passo 2 que nós estamos distinguir é o por que está acontecendo essa atividade demoníaca. There's a number of reasons that could lead to that. Tem uma série de razões por que isso It could be acontece. trauma from their past. Pode ser trauma do passado, It could be sins that were committed against them. pode ser pecados cometidos contra a It could pessoa, be generational sins. pode ser pecados de geração, It could be personal sins. pode ser pecados pessoais. And here's the reason why we have to ask those questions. E essa é a razão que nós temos que perguntar essas coisas. For whatever reason, and I don't quite understand this, E por qualquer razão que seja, eu não entendo isso completamente. the spiritual realm does operate in a legal way or with authority. O reino espiritual, ele não segue muito as regras. So there has to be a doorway that's opening up to the demonic spirit. Então é preciso que haja uma porta para que ele consiga atuar. And so when we're going through this process, we're trying to remove the authority that's given that demonic spirit active
the ability to keep on working. Então, quando nós estamos nesse processo, a gente quer encontrar esse espaço que foi dado para remover a autoridade, a influência que ele está alcançando através daquilo. And so the step of repentance and forgiveness actually removes that. Então, o passo de arrependimento e de perdão é o passo onde vai remover aquilo que está dando espaço, autoridade para o demônio ou ao espírito oprimir. Does that make sense? Faz sentido para vocês? I mean, that's why I was saying earlier that unforgiveness is one of the most common Por doorways. isso que nós dissemos antes que a falta de perdão é uma das portas mais comuns. Like that unforgiveness stays there and it festers and it grows and it grows and it grows. A falta de perdão é essa coisa que se fica ali, ela começa a crescer, 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 crescer. And demonic oppression can start to take over there. E aí uma opressão, uma coisa do maligno pode alcançar espaço para te afligir. Make sense? Faz sentido? Yeah. Step 3. Passo número 3. You have to have the person renounce and rebuke the spirit. Você tem que ajudar a pessoa a fazer uma renúncia essa palavra é difícil. Alguém me ajuda aí? Rebuke. Não rebuild. Rebuke. Repreender, isso que eu estava procurando. Obrigado, Jimmy. A pessoa repreender o espírito e renunciar àquela situação. And really this comes down to having the person participate in their freedom. Isso tem a ver muito com a pessoa participar no seu processo de libertação. There has to be participation on their part to go through the process. Tem que haver a participação da pessoa nesse processo. So like I'll oftentimes ask people, I'll say, "Hey, do you want to be freed from this demonic spirit?" Por isso, muitas vezes vou perguntar para a pessoa se você realmente quer ser livre dessa situação. What I'm trying to do is help them go through to participate in the practice. Que eu estou tentando ajudá-los a se envolverem no que está acontecendo. I'll tell you a quick story about this. Vou contar uma história curta sobre isso. So we used to have at our church in Wisconsin, we'd have a prayer evening on Sunday nights. Sunday nights we'd have prayer. Eu estava nessa igreja em Wisconsin que a gente tinha esse tempo de oração à And noite. so No we domingo. would pray for about an hour and just pray for an hour. A That's gente ia it. ficar lá e orar por 1 hora e orar. Nós We vamos orar. didn't have a band or anything cool. A gente não tinha uma banda, nada descolado assim We legal, just só orar. turned on all the lights on and prayed for an hour. Só vamos lá e vamos orar. And this one meeting, a woman came to this prayer meeting. Então uma mulher veio para essa oração. And a friend had asked her to come with her. Um amigo tinha pedido para ela vir junto. And she said, I'd like to have prayer tonight. Ela disse, eu gostaria de ter oração essa noite, And receber oração. so what would you say if somebody says they want to have prayer? O que você ia dizer se alguém diz eu quero receber oração? You would be a normal human and say, what would you like prayer for? Você ser um humano normal e ia dizer, você precisa de oração por qual razão? Right? Isn't that what you would do? Não é o que a gente faz? And she's like, E ela tá... I don't know. Eu não sei. So we're like, okay. Então eu não sei, tá bom? Você não sabe, eu não sei também. We just started praying together. Então a And, gente só começou a orar juntos. and about 20 minutes into it, we were like, okay, is there anything that you specifically need prayer for? Então depois de 20 minutos nós perguntamos de novo, tá bom, existe uma coisa And- específica? All of a sudden, it's like she couldn't communicate anymore. E do nada ela já não conseguia mais falar. And do you remember how I told you that I don't like scary things? E se lembra quando eu disse que eu não gosto de coisas So assustadoras? I was like, I gotta go. E eu pensei na hora, eu preciso ir. And like I was really, really uncomfortable. Eu estava muito desconfortável. And so we just started praying and asking the Holy Spirit to give us direction for this woman. Então a gente só fez o que a gente podia. Começamos a orar, pedir ao Espírito Santo nos dar direção. And there was like 8 or 9 other people with me. E tinha 8 ou 9 pessoas comigo. And I broke out all my Pentecostal prayers. Aí eu trouxe todas as minhas orações pentecostais que eu sabia. Holy Spirit, Holy come! Spirit, come! You know? And we started praying in tongues. E And começamos a orar em línguas. we were just praying as hard as we could to get some type of a sense of what God wanted to do that evening. Começamos a orar bem com bastante intensidade para tentar pegar alguma coisa que tinha que acontecer ali. And so again, the lights were like this, super, super bright lights. Então, de novo, as luzes estavam assim igual aqui, bem claras, bem acesas. And so we kept praying, and then as this woman was just started crying, one of the women that was in our prayer group came up with a prophetic word. Então essa mulher começou de repente a chorar e aí uma mulher que estava no nosso grupo veio com uma palavra profética. She said, I think we're supposed to pray for her mind, that she would have the mind of Christ. Eu tenho a impressão que a gente deveria orar pela mente dela, para que ela tenha a mente de Cristo. And as soon as she said that, all the lights got super, super dim.
Aí imediatamente quando ela falou isso, as luzes todas meio que baixaram bastante. And then Assim, they caíram. started going like this, like going on and E as off. luzes começaram a ficar igual no filme. And I was like, I gotta go. Aí sim eu disse, eu realmente Like, preciso ir. I was so like overwhelmed. Eu tava tão desconfortável com aquilo. And so, I'm like praying and praying and praying. E estamos orando. And then another woman said, hey, Então- to this girl, Então outra mulher vem e diz para essa she says, garota: hey, I think that you need to call upon the name of Jesus. eu entendo, tenho a impressão que você precisa clamar o nome de Jesus. In the book of Romans, it says that if you call upon the name of the Lord, you will be saved. E no livro de Romanos diz que se você clamar o nome de Jesus, você será And so salvo. again, the lights are like going dim and E de bright. novo, as lights estão apagando e And aumentando, our diminuindo. lights didn't have dimmers, just to be clear. E só para ser bem claro, lá nos Estados Unidos tem luz que tem aquele para So diminuir. pause for me. Nós não tínhamos isso. If that's happening, are you with me where you're trying to discern what is happening right now? Se isso está acontecendo, você está comigo nisso, né? A gente está tentando discernir o que está acontecendo. Right? Does that make sense? Faz sentido? Yeah. So they tell this woman to call upon the name of the Lord and to say Jesus. Então eles dizem a essa menina: você precisa clamar o nome de Jesus. And she goes, okay. E ela diz: "Ok." And then she goes, Então ela começa. and she could not say the name of Jesus. E ela não conseguia dizer o nome de Jesus. And that's when I was like, I gotta go. Daí, mais uma vez, eu preciso ir. So we just kept praying, and she's trying to say it, and it's like the word Jesus would not come out of her mouth, E though. nós continuamos orando e ela não estava It just conseguindo. got harder and harder, and the lights are going on and E off. cada vez mais difícil, as luzes continuavam and piscando. all these Pentecostal women I was with, E todas essas mulheres mais they're just pentecostais praying comigo, in tongues elas and estavam orando em praying and línguas. E And for after about like 25 to 30 minutes of praying and praying and praying, depois de 25, quase 30 minutos, orando, while this woman was trying to say the word enquanto Jesus, essa mulher tentava falar she Jesus, finally says, ela Jesus! finalmente diz: Jesus! And as soon as she did, the lights got bright again, and it was like everything left the room. E naquele momento que ela consegue fazer isso, tudo volta ao normal, as luzes voltam ao normal e a sala fica And she normal. was freed from this demonic oppression that E she ela was se ficou experiencing. livre naquele momento daquela opressão demoníaca que ela estava Which is sofrendo. hallelujah, right? O que é Glory to aleluia, God. né? Yeah. Esse é o tempo are do you with me? aleluia. That's compassion. Isso é We compaixão. want people to be freed. Nós queremos pessoas livres. Amen? Amém? Like, would you like to see that for your friends and your Você gostaria de family? ver isso para pessoas que você, na sua família, para seus Oh. amigos? So it was crazy, and so I said, what was happening? Eu estava meio doido com isso. O que estava acontecendo aqui? And she said that every time that she got into a spiritual space, E ela disse que toda vez que ela entrava num ambiente her mind would get espiritual, overwhelmed, would be really confused. ela se sentia com a mente dela completamente And confusa. she just couldn't like even communicate what she was trying to say. E ela passava a ficar com dificuldade de comunicar qualquer coisa que ela queria dizer. And so this is connected to that step right there where we have to help other people participate in being freed. Então isso está conectado com esse passo onde nós temos que ajudar aquela pessoa a participar do que está acontecendo e se posicionar. Because by their decisions or actions, they've opened up a door to the enemy. Porque foi pelas decisões dela que elas acabaram às vezes abrindo essas portas para o inimigo. Can I tell you something else? Posso te dizer uma coisa a mais? And can I be honest with you? Posso ser honesto com vocês? See, we give the enemy open doors too, right? Deixa eu ser bem honesto com vocês. that's Nós the aqui point. também temos dado às vezes portas ao inimigo. And so that's why we have to really identify those doors and close them. Por isso a gente precisa identificar essas portas And- e fechá-las. And sometimes we need help doing that. E though. algumas We vezes need nós people precisamos to de- process that. Algumas vezes nós precisamos de ajuda para fazer isso, para processar isso. One of my really good friends who now does deliverance ministry like all the time. Um dos meus grandes amigos que agora trabalha nesse ministério de He libertação was full time. struggling with depression and anxiety for like 10 years. Ele estava sofrendo com depressão e ansiedade He por had 10 seen anos. psychologists and counselors Ele tinha ido já a todos os psicólogos e terapeutas and just could not get freed from that. e não conseguia se libertar daquilo. So he finally went to somebody who had a lot of experience with deliverance, Então ele finalmente encontrou uma pessoa que tinha muita experiência com libertação. and they were able to spend time praying, and he got delivered from a lot of demonic oppression. E ele tiveram oportunidade de passar um tempo orando juntos e ele foi liberto de uma grande quantidade de opressão demoníaca. Does that make sense? Isso faz sentido para Okay, você? so step 1 is interview. Então passo 1 entrevista, Step 2 is repentance and forgiveness. passo 2 perdão e arrependimento. Step 3 is have the person renounce and rebuke the demonic spirit.
Passo 3, que a pessoa possa renunciar e repreender o trabalho espiritual, o trabalho demoníaco. Now, step 4, super important. Passo 4, muito importante. And this is also the good news for us. E isso é uma boa notícia para nós. Step 4 is we have to command the Spirit to leave. O passo 4 é nós temos que ordenar ao Espírito que vá embora. Are you with me? Está comigo? Because that is the biblical language. Come out. Porque essa é a linguagem bíblica. Did you Saia. ever notice that Jesus is like, excuse me, could you please leave? Você já viu alguma vez Jesus chegar e falar assim, por favor, será que você podia sair? Please, would you leave? Por favor, você sairia, por favor? Jesus never does that, right? Jesus nunca faz isso. What does Jesus do? O que Jesus faz? He says, come out. Ele diz, sai agora. Leave. Saia daqui. You gotta go. Você tem que Now, ir. here's the good news for us. Essas boas We notícias have para the nós. same authority as Jesus. Essa é a boa notícia para nós. Nós Amen? temos a mesma autoridade Like, de we have the Jesus. Amém? same authority of Jesus Nós because temos a mesma autoridade. we are united to Christ. Nós estamos unidos em Cristo. Amen? Amém? And so we have to understand the authority that we have in Christ is that we do not have to be afraid of those demonic Nós spirits. temos que entender a autoridade que nós temos em Cristo, porque é isso que faz com que nós não tenhamos medo dessas And situações. this is the transformation that I have experienced in the last 6 or 7 months ago. E essa é a transformação que eu tenho 7 months experimentado ago, nos últimos meses. 7 months ago, if I had things that were scary, I'd be like this. 7 meses atrás, se eu visse uma coisa assustadora, eu ia ficar lá, tipo Not assim. down with it. But now Mas agora não. I know that this is part of our calling as a follower Agora eu of entendo, Jesus. isso é parte do nosso chamado para And cumprir o ministério de We don't Jesus. need to be afraid. E nós não temos que ficar com We medo. have authority over these spirits. Nós temos autoridade sobre esses espíritos. Amen? Amém? Ooh, I like this. Oh. It's getting better. Yeah, it's getting better. Okay. 1 hour more. Step 5. 1 more hour? No. Oh my gosh. I will not do that to you. Step 5. Passo número 5. After the demon leaves, we have to pray for the filling of the Spirit. Depois que o demônio sair e for embora, nós precisamos orar pelo enchimento do Espírito Santo. You know, Jesus teaches in Matthew chapter 12 that if we cast out a demon, Jesus ensina em Mateus 12 que se a gente expulsar um so demônio, they're empty, it's been removed. e aquilo foi removido, If we don't fill them with something of the kingdom, se aquele vazio que ficou não for preenchido com algo do reino, yeah, you know the story. The demon can come back with a lot of its friends, você sabe a história, o diabo vai voltar, o demônio volta com um monte de amigo. right? And so we need to pray right there for the Holy Spirit to Então a come. gente precisa orar imediatamente para que o Espírito Santo encha aquela pessoa. Does that make sense? Faz sentido para você? So let me share another quick story with you. Então deixa eu compartilhar outra história And then we're going to curta. pray. Just a couple, I think maybe a month and a half ago, a family called me. Então, há mais ou menos um mês e meio atrás, uma família me ligou. And they said, hey, we would like to get together and meet with you to talk about some stuff that's happening in our house. Então, olha só, a gente queria encontrar com você porque a gente precisa conversar com você algumas coisas que estão acontecendo na nossa casa. And they were really concerned about their 15-year-old daughter. E eles estavam muito preocupados com a sua filha de 15 anos. So I said, yeah, let's meet. E eu falei, vamos lá. So I get together with the mom and dad. Então eu sentei com os pais. And they're like, we think that maybe there might be some like demon stuff going on. A gente está achando assim, não sei, que talvez alguma coisa de demônio esteja acontecendo. It's like, okay, well, what makes you think that? Aí eu falei, tá bom, por que then- vocês acham isso? They started sharing all these stories about how their 15-year-old daughter had tried to commit suicide multiple times. Então eles começaram a compartilhar o fato de que a filha deles de 15 anos tinha tentado várias vezes o suicídio. That she was struggling with Que depression. ela estava sofrendo com depressão. That she was breaking into cupboards with alcohol and drinking so much alcohol to kill herself. E ela estava tentando se matar até com álcool, bebendo bastante. And that she was having nightmares every single night. Estava tendo pesadelo todas as noites. And so they're like, we don't know what to do. A gente não sabe o que fazer. And so I prayed for them right there. Então eu orei para eles ali mesmo. And then I said, all right, well, let's get together. If you're okay with it, let's bring your daughter and let's meet. E eu disse para elas, então vamos fazer o seguinte, se vocês estão ok, chame a sua filha para a gente orar juntos. And I said, but I would also like to include a couple other people with us too, because I think it's important that we have more than just me. E eu também disse, eu acho que é importante que a gente tenha mais algumas pessoas conosco para nos ajudar. And so, by the way, if you're going to do this, never do it by yourself. You should always do it in teams. E a propósito, se você vai se envolver com esse tipo de ministério, nunca faça isso sozinho. Chame alguém para você ou um grupo. Does that make sense? Faz sentido? Yeah, okay. So they say, okay, let's meet. Ok, that's me.
Sou eu. So then I went and talked to 3 of my Mexican friends. Sorry, I lost I that. talked to 3 of my Mexican friends, Então eu falei com 3 dos meus amigos and mexicanos they are Pentecostal, e eles são pentecostais. and they're down to do deliverance. E eles são da hora, igual adoram Like, fazer a libertação. We share a building together, and I walked by one of their meetings on a Thursday night. E eu uma vez passei perto do prédio que eles I was usam. just walking to my office, Eu tava entrando no meu escritório. and I saw them all over this lady. E eu vi eles todos Like, em cima dessa casting out senhora, demons and getting all expulsando crazy. demônios e ficando muito louco. So I was like, I know I can talk to them. Aí eu sei que eu posso contar So com I eles. said, hey, will you meet with me and these 3 people? Eu falei, vocês podem me encontrar, vir comigo e encontrar essas 3 pessoas. They said, see. Eles disseram, sim. So we get together and we start talking to this young woman. Então a gente se reuniu todos nós e a gente começou a falar com essa menina. And it was really awesome because it was a total kingdom of God thing. E foi uma coisa muito incrível porque foi muito do reino. Because 2 of my Mexican friends only speak Spanish. Porque 2 desses meus amigos apenas falam espanhol. The girl and her parents only speak English. A garota e os pais apenas And inglês. so we're all translating. Então a gente tá traduzindo aqui e ali. And so sometimes they're speaking in Spanish. E algumas vezes eles falam espanhol. Sometimes I think they were speaking in tongues. Algumas vezes eu acho que eles estavam falando em It was línguas. wild. Foi louco. But this young girl starts to tell her story. E essa garota começa a nos contar a sua This is what história. I want you to hear this, is that Eu quero que você ouça isso. she was raped brutally when she was 14 years O old. que aconteceu é que quando ela tinha 14 anos, ela foi brutalmente violentada. And it had happened multiple times over the course of several months. E aconteceu durante várias vezes, durante um período de meses. And that is evil, E isso é muito do mal, muito... right? Yeah. Like, Certo? and so as she's sharing that, my heart is breaking because this is a family in our church. Yeah. E quando ela me conta isso, eu tô quebrado, porque isso é uma família da minha igreja. And so she has been sinned against. E esse é um caso onde pecaram contra ela. Lembra daqueles casos que ele falou, trauma e tal? Esse é pecado contra ela. And so she's sharing her story. E ela então compartilha a sua And história. so now it starts to make sense why she's struggling with depression and anxiety. E agora começa a fazer sentido, porque ela está lutando Right? tanto com depressão e ansiedade. Like, wouldn't that be normal to struggle with those? Não é? Você after não acha que that? seria até normal sentir isso numa situação como essa? And so this is where the demonic oppression started to happen, though. Isso é quando a opressão demoníaca começa a Is she acontecer. began to develop a lot of anger at God. Porque ela começa então a desenvolver um monte de ira And contra she Deus. had a whole lot of unforgiveness at her parents. E ela tinha um monte de falta de perdão em relação aos seus pais. And just was super, super bitter. E estava super, super amarga. And so what we had to do over the course of the next 3 hours Então a gente, durante 3 horas, was to 3 do horas, a lot of prayer and counseling. e a gente foi fazendo mistura de oração e Right? aconselhamento. Because we wanted her to know how much God did love her. Porque queríamos que ela soubesse o quanto Deus de fato And amava how ela. God did not approve of what happened to Que her. Deus não aprovou aquilo que aconteceu com And ela. that it was evil. E que aquilo era do mal. And that God loves her. E que Deus amava ela. And while we're in the middle of doing that, all of a sudden she starts manifesting like a demon. E no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, em um certo momento Like ela começa a manifestar um demônio. shaking Começou a se uncontrollably. sacudir sem se controlar. And so remember how I told you I don't like scary things? E você se lembra que eu já falei que eu não gosto de I coisas was just like, assustadoras. Eu falei, my blood pressure is like rising. minha pressão subiu rapidinho. And but thank God for my Mexican friends. Mas graças a Deus pelos meus amigos mexicanos. Because they're like, Porque eles já começaram. yeah. It was awesome. Foi muito doido. But while we're praying for her, Mas quando nós orávamos por ela, this like she starts, this demonic spirit starts communicating esse espírito demoníaco começa a se comunicar. and telling us that this girl belongs to him. E ele começa a dizer, esse espírito demoníaco começa a dizer, essa garota me pertence. And so what we had to do is take authority in the name of Jesus and say, no, this girl does not belong to you. She belongs to Jesus. Então o que nós tivemos que fazer é assumir a autoridade que nós temos em Cristo e dizer, não, você não tem essa garota, ela não te pertence. And then her father actually started having manifestations of demonic oppression. E aí o pai dela começou a ter manifestações de opressão demoníaca And também. so after this long 3 or 4 hour long prayer session, Então depois de quase 3 horas longas de oração, you know, what we experienced was that there was just a lot of open doors in their household. o que ficou claro para nós é que existe uma série de portas abertas nessa família. And so it took a long time, a lot of prayer, it was exhausting. Então tomou muito tempo, muita oração, foi muito cansativo.
we literally just followed this 5-step prayer model. Mas a gente literalmente seguiu esses 5 passos. We just went right through the steps. Nós fomos pelos passos. We didn't rush. A gente não correu. We just took our time. Nós tomamos o tempo necessário. And after the 3 or 4 hours, they were freed. E depois de 3 a 4 horas, ambos estavam And livres. so guess how things are going in their family right now? Adivinha como estão indo as coisas com a família? Like, they're good. They are good. Right? Eles estão bem, eles estão bem. Yeah. Graças Like, a Deus. I get text messages from the mom Eu- every week. Eu recebo mensagens da mãe toda semana, Just telling me how their household is now completely different. me dizendo como a casa delas está completamente And diferente that agora. is what we want. E não é isso que a gente Right? quer. Like, that's what we want. Isso é o que a gente And quer. so that I want to encourage you with this. Eu quero te encorajar com isso. Is that I think that it's important for you to be aware of these things. Eu acho que é importante que você esteja ciente It's dessas coisas. why we have to have discernment, right? We talked about this morning. E a gente falou essa manhã que é importante ter discernimento. And then we need to know that Jesus is bigger than the devil. E nós temos que sempre nos lembrar que Jesus é maior que o demônio. Amen? Amém? Like, Jesus conquered the grave, Jesus conquistou a tumba. right? I mean, are you with me? Certo? Vocês estão Like, comigo? we are following the King of Kings and the Lord of Nós Lords. seguimos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. And then we have to remember that greater is he that is in me than he that is in the E nós world. temos que nos lembrar que maior é aquele que está em mim do que está no mundo. So if you have the indwelling presence of the Holy Spirit, Então, se você tem a presença do Espírito Santo habitando em você, you can handle this type of stuff. você pode lidar com essas You coisas. do not need to live your life in fear. Você não precisa viver a vida com medo. You just need to say, "Come, Holy Spirit, Você só precisa dizer, vem let Espírito your Santo. kingdom come." Deixa que teu reino venha aqui. And you need to pray for people. E você precisa orar pelas pessoas. Amen? Amém? Okay, let's stand up. Vamos nos ficar de pé. We're not going to be super spiritual right now, okay? Nós não vamos ser super espirituais agora, nesse primeiro momento. We're standing because we need to stretch our legs. E nós estamos aqui porque a gente precisa que vocês estiquem as pernas. E eu preciso sentar. So before we pray, Antes que nós oremos, vamos orar. does anybody have any questions at all? Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre o que nós ouvimos aqui. Uma pergunta. Aham. Okay. His question is, how do you handle when people come after the service and they ask for prayer, and I'm oppressed? How do you handle that in that moment? Good question. I set up a meeting. Ele disse que eu marco uma reunião com essa pessoa. Yeah. I don't handle it on Sunday morning Eu não faço isso no domingo de manhã, unless I have to. a menos que eu tenha que fazer. But normally we are going to do the integrated model is going to include both deliverance and counseling and prayer. O modelo integrado ele vai envolver aconselhamento, são várias coisas como nós ouvimos, então não é uma coisa rápida. Yeah. So the only time we deal with anything on a Sunday morning is when we have to. Like if there's demonic manifestations, which do happen sometimes. Yeah. Então a única coisa que a gente faz sobre isso no domingo de manhã é se realmente tiver que fazer, que é o caso de uma manifestação específica e não começou com uma conversa e tem que fazer alguma coisa, então a gente faz. I just pray for the peace of God to come right now. Eu apenas oro que a paz de Deus venha imediatamente. Yeah, and so far it always does. Yeah. E é isso que acontece. Yeah. Any other questions? Yeah. The question is, when we are alone and we realize we are starting to suffer some pressure, can we handle it ourselves alone? Oh, like for yourself? Yeah. Yeah, absolutely.
Sim, você pode fazer isso. So, just a couple things that everybody in here should be doing, in my opinion. Desculpa, eu estava prestando atenção em vez de traduzir. Umas coisas que vocês precisam saber sobre isso. Yeah. So, the Bible. A Bíblia. James says, resist the devil and he will flee. Tiago diz, resista ao diabo e ele vai Humble correr. yourself under the mighty hand of God. Right? I look at James chapter 4. Olha o capítulo 4 de I Tiago. also would recommend in Ephesians chapter 6, where Paul lists the whole armor of God. Olhe também em Efésios 6, toda a armadura de Deus que Paulo fala. Like, I would make that a daily prayer, Eu talvez fizesse daquilo a minha oração diária. where you work through each piece of the armor of God and just pray that God would fit you with that. Onde você ia parte por parte da armadura, orando sobre aquilo e pedindo aquilo sobre a And sua vida. then third, the Lord's Prayer is my go-to prayer. E por último, a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor é a minha preferida. Because did everybody notice that Jesus said that we're supposed to pray that he would guard us from evil? Vocês sabem que naquela oração tem uma parte que Jesus fala, guarde-nos do mal. Yeah. So that's pretty much my regular prayer rhythm, and I pray that for me and I pray that for my family. Então esse é basicamente o que eu oro por mim mesmo, quando eu preciso, e pela minha família eu oro a mesma coisa. And that's it, no one else. E é isso. Just my family. Somente a minha família. Just kidding. Kidding, tô brincando. Any other questions before we Alguma pray? outra pergunta? Okay. So let me just ask this. Is there anybody who'd be willing to say that, like, yeah, before we started, this kind of subject makes me a little scared? Or I'm a little... Então deixa eu verificar isso. Alguém aqui poderia dizer que antes da gente começar a tentar praticar isso, você ainda se sente um pouco assustado com esse assunto? Duas pessoas lá. Oh, scared yeah. a little bit. That whole section over there. They are in the dark. Yeah. Okay, and then some of you did too? Yeah. Yeah? Yeah, because, I mean, by the way, all these people who are like, no, they're lying. É. Então essas outras pessoas todas que não fizeram isso, não estão mentindo. Elas estão mentindo. Let Vocês me estão ask this, assustados though. também. É isso que eu How quero dizer. do you feel a little bit more confident now? Depois dessa mensagem, comparada a antes, vocês se sentem um pouco mais tranquilos agora? Yeah? É. Yeah, good. Yeah, because again, She has a question, I Yeah, guess. yeah. Yes, she's saying that part of the fasting we did, she focused on this topic of freedom. She sees as prayer answer for that this is happening. It's Feedback. great. Yeah, it's great. Yeah. Yeah, I had told Leandro that I wanted to talk about this. Eu falei pro Leandro que eu queria falar sobre esse tema. And we were both like, oh. Nós estávamos Yeah. Because it is kind of a challenging topic, I think. porque de fato é um tópico desafiador. And it might not even seem like it's applicable. E às vezes pode a gente até achar que não é But- tão aplicável. This is what I want to leave you with this. Eu quero deixar vocês com esse ponto. You know, when the Vineyard movement started in the late 70s and early 80s, Quando o movimento Vineyard começou nos anos 70 e 80, like what you might not realize is that the Vineyard was just exploding. o que talvez vocês não sabem é que a Vineyard estava explodindo. Like when in the late 80s, if you started a Vineyard church, you could have 800 people come to your first Sunday. Se você nos anos 80 falasse assim, vou plantar uma Vineyard de amanhã, ia aparecer 800 pessoas no outro domingo. Because it was just such a popular name at that Porque era um time. nome muito popular na época. And the reason why it got so popular, though, was because the Vineyard focused on healing and deliverance. E a razão por que ela se tornou tão popular assim é porque That's- ela era focada em cura e libertação. That's what we did. Isso é o que a gente fazia. And for the last 5 years, I've been diving deep into the history of the Vineyard. E nos últimos 5 anos eu tenho mergulhado na história da Vineyard. And you know what keeps popping up all over the place? E você imagina o que está aparecendo toda hora que Is eu acho um people material? being healed and people being delivered. Histórias de pessoas curadas e histórias de pessoas And so libertas. I just started to ask questions as to like, why don't we ever talk about deliverance E aí eu anymore? comecei a me perguntar, Like, we por talk que a of- gente não fala nunca desse assunto? We talk a lot about A healing, gente fala tanto sobre cura,
But we don't talk about the other stuff. Mas a gente não fala das outras coisas. But here's the other good news. Mas essa é a outra boa notícia. Is that Jesus had how many disciples? 12, right? Que a notícia é que Jesus tinha quantos discípulos? And 12, then certo? Jesus had a couple hundred disciples. Eles tinham mais uns 100 discípulos além deles. But from the end of the first century to the beginning of the fourth century, Mas do começo do primeiro século até o fim do quarto século, the church had exploded and grown. a igreja explodiu em Roma. Over half the Roman Empire was Christian. Metade do Império Romano era cristão. And historians credit two things to being the reason why the church grew so quickly. E os historiadores dão crédito a duas coisas que aconteceram para essa explosão da igreja. Radical hospitality Uma hospitalidade radical and people being delivered from demons. e pessoas sendo libertas do That's what diabo. all the church historians tell us. Isso é o que todos os historiadores dizem sobre essa So época. that is part of our legacy and Então our isso, heritage. isso então é parte do nosso legado, da nossa herança. Amen? Amém? Like this is what we're supposed to be doing. Isso é o que a gente é So, esperado estar fazendo. I just want to pray for everybody right now. Eu só quero orar por todos nesse momento. Is that okay? Yeah. Pode ser? So are we going to do the vineyard prayer? Vamos fazer a oração da Vineyard, do jeitão da Vineyard. Você já aprendeu? Yeah. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. We pray for your presence and power right now. Nós oramos por sua presença e seu poder agora. Sim. Jesus, we want to start by thanking you for our union with you. Nós queremos começar, Jesus, te agradecendo pela nossa união contigo. We would have no authority over darkness without our connection to you. Sem a conexão contigo, nós não teríamos qualquer autoridade sobre a escuridão. I thank you that the Apostle Paul writes. O apóstolo Paulo escreve: He says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, abençoado seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places." que derramou sobre nós todo o dom espiritual, todo o poder. Lord, you have given every person in this room who is in Christ Senhor, o Senhor deu a cada pessoa nessa sala que está em Cristo everything that they need by the presence of the Holy Spirit. tudo que eles precisam com a presença do Espírito And Santo. so I pray right now that you begin to anoint and empower every person in this room, Então eu oro para que você comece a dar poder e capacitar cada pessoa nessa sala. not just to discern the work of the enemy, Não apenas para discernir o trabalho do inimigo, but to walk in authority over the enemy. mas para andar em autoridade sobre And ele. so I pray right now in the name of Jesus, Eu oro Lord, agora mesmo no nome de Jesus, that you would begin to use us to see freedom in the lives of the people that we love. que você vai ficar acostumado a ver a liberdade, a libertação chegando na vida das That, pessoas que God, você that we ama. would begin to be a testimony of your kingdom power. Nós vamos nos tornar testemunhas do seu reino e do seu poder. Lord, I pray that we would see young men and young women freed from demonic oppression. Senhor, eu oro que nós vamos começar a ver jovens e homens e mulheres livres de opressão. We pray that anxiety and depression would be broken off in the name of Jesus. Nós oramos que a ansiedade e a depressão não vão resistir no nome de Jesus. We pray for you to give us boldness to act on the things that we see in the spiritual realm. Oramos para que o Senhor nos dê essa coragem para a gente atuar nesse mundo espiritual. Lord, we ask for spiritual power over darkness. Nós oramos por poder espiritual sobre a escuridão. Lord, we want to continue the ministry of Jesus. Senhor, nós queremos continuar o ministério de Jesus. We want to speak the words of Nós Jesus. queremos falar as palavras de Jesus. We want to do the works of Nós queremos Jesus. fazer o que Jesus fez. And we can only do it by the power of the Holy E Spirit. nós só podemos fazer isso pelo poder do Espírito And so Santo. come, Holy Spirit. Então vem, Espírito Santo. Come now, Holy Vem Spirit. agora, Espírito Santo. Give us courage, Lord. Nos dá coragem. Remove the fear that we have. Remove o medo que nós Remove temos. the complacency that we have. Remove a nossa lentidão nisso. Lord, help us to no longer be apathetic about the Nos things of the kingdom. ajude, Senhor, a não sermos mais apáticos a essa situação. Help us to be more in love with Jesus. Nos ajude a estar mais More em in amor love com with the Jesus. Mais em amor. Lord, we renounce all the works of the enemy. Nós renunciamos a todo o trabalho do inimigo Help agora. us to walk in holiness, Nós God. queremos andar em santidade, Senhor. Lord, we want to pledge our allegiance to you Nós queremos nos aliar com o Senhor, because you are the King of Kings porque o Senhor é o Rei dos and Reis, Lord of é Lords. Senhor dos Senhores. And we thank you for all that you've done for us, E Lord. nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Lord, the same way that you have freed us, Senhor, da mesma maneira que o Senhor nos libertou, help us to free
free others. Nos ajude a libertar outros, We Senhor. pray this in the mighty name of Jesus. Nós oramos isso no nome poderoso de And Jesus. all of God's people who agreed said amen. E todo o povo de Deus diz: Amen. Amém. Amém. I don't need this. Amém. 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 E aí? Estão bem? Processou? Anotou? Gente, agora vai e faz. Começa a observar. Eu não sei nem o que falar para você numa hora dessa. Vai ali para a rua, já começa. Acha alguém na rua. Já vai para o boliche, invade o boliche ali do lado. Irmãos, as coisas que nós recebemos aqui é para a gente pensar. Eu digo pensar não para ficar só aqui, mas processar. E a gente tem que colocar isso em prática. Então, o nosso desejo aqui, até eu digo, a razão pela gente ter essa conferência, convidar vocês, né? Eu podia chamar ele aqui só. Chamar todos vocês. Nós estamos nessa caminhada, nós queremos ver o reino de Deus acontecendo, amém? Eu sei que vocês também querem, eu sei que nós precisamos que isso aconteça pelo bem das pessoas. Eu não falei hoje de manhã, e é muito legal isso, de manhã estava na minha devocional, e eu acabei não falando pelo tempo, mas era o ponto da compaixão. É legal ver ele falando aqui. O que Deus chama a atenção é por compaixão. É por compaixão. Conhecer a Jesus, se aproximar de Jesus, para que com paixão, aí você vai ficar tão desesperado que você vai começar a crer naquilo que você está ouvindo aqui. Você está me entendendo? É crer. É crer. Crer num ponto que você se arrisca. Quando ele falou assim que uma das coisas que nos atrapalha de fazer é a falta de tentativa. Lembra dessa frase? É tão engraçado que outro dia, esses tempos eu conheci uma outra pessoa numa outra igreja Vineyard, e ele começou a falar que fé na Vineyard agora não se soletra mais R-I-C-O, se soletra T-I-N-T-A-R. Pegou? Tentar. Tentar. Ele estava falando assim, a gente já sabe do risco. Nós precisamos começar a nos arriscar, tentar, vai e faz. Amém? Que bom. Eu estou no mesmo barco que vocês, tá bom? Por isso estava difícil traduzir aqui. Eu não sabia se eu anotava, se eu prestava atenção. Eu oro para que a gente entenda isso, gente, em nome de Jesus mesmo. Nós precisamos nos ajudar. Eu acho que outro ponto importante foi aqui. Isso é um trabalho de equipe. Você viu aqui, 2 pastores, buscou mais 3 mexicanos loucos lá pentecostal. Eles foram em gangue para lidar com isso. Porque é sério isso. É preciso tempo, compaixão. A nossa vidinha assim de dar oi, uma oração rápida não funciona se você quer ver as pessoas libertas. Não funciona. Você vai ter que dedicar tempo. É aconselhamento, é oração, é aconselhamento, é trazer outro. Que Deus nos ajude, nós temos compaixão das pessoas, de verdade, a ponto de você não dormir, no bom sentido, enquanto você não fizer alguma coisa em relação a isso, amém? E o poder vem de Deus, a autoridade vem de Deus, a gente falou hoje de manhã, não fica preocupado com a pressão, descansa, mas começa a se mexer, amém? Que Deus abençoe você.